Tudo bem, gente? Olha, aqui na Bola Não Para, você vai acompanhar agora. Pedido de desculpas do Abel Ferreira e também o resultado. Saiu, tá fresquinho, saiu no forno o resultado do Conselho de Orientação e Fiscalização, o COF, os conselheiros querendo aí, brigando por 22 vagas, né? Sendo 15 titulares do COF, 7 suplentes. E eu falei, barba, cabelo e bigode. A situação fazendo barba, cabelo e bigode nestas eleições para presidente do Conselho Deliberativo e agora para os membros do COF. Você vai saber, mas antes se inscreva, dê seu like, manda mensagem. Inscreva-se, dê seu like, manda mensagem. E começando, claro, com o Abel Ferreira. O Abel Ferreira agora na noite da segunda-feira, já na parte final da noite de segunda, publicou no Instagram pedindo desculpas ao torcedor do Palmeiras. Torcedor do Palmeiras pedindo desculpas aí. O técnico Abel Ferreira postou no seu Instagram. Ele postou a foto com os mosaicos, né, que o Palmeiras fez em homenagem ao Abel Ferreira, mostrando os títulos conquistados. A torcida, aquilo que eu falei no meu boletim que foi ao ar hoje, né? A torcida sempre esteve do lado do Abel, sempre defendeu o Abel Ferreira. Nas confusões com a imprensa, nas confusões com expulsões, a torcida sempre esteve ao lado do Abel. É que o time não está jogando bem, o torcedor é assim. O torcedor vai reagir dessa maneira. O Abel, ontem, no domingo, cobrando ao torcedor, acabou não indo bem. Tanto é que agora tem aí pedido de desculpa. Há momentos que marcam a história de um clube. Há gestos que ficam eternizados. E no Palmeiras a torcida é mais do que arquibancada. É alma, coração e identidade. A cada título, a cada batalha, a cada desafio, vocês estão sempre lá. E eu nunca esquecerei o que já fizeram por mim, pela minha comissão, pelo elenco e pelo Palmeiras. O mosaico da caravela há um ano não foi só uma imagem, foi um símbolo da maior conquista de minha carreira. Ontem tive uma fala que não fez jus a tudo que essa torcida já fez e representa para mim. Vocês são parte fundamental da minha história e não ficaria de bem comigo mesmo se não viesse corrigir o que disse. Lamento profundamente as minhas palavras na coletiva de ontem, sou e serei sempre grato. Tá aí o Abel Ferreira falando, aí você vê pelas reações, né? Todo mundo elogiando aí que ele corrigiu, que tá com crédito, né? Pessoal pedindo títulos, obrigado, agradecendo o Abel Ferreira, né? Muita gente falando, tá aí muita gente escrevendo, pessoas que eu conheço, aí ó, o Marcão, boa professora, confiamos no Senhor. Tá aí, grande Marcão, escrevendo também aí. No Instagram do técnico Abel Ferreira, né, o pessoal escrevendo e falando com o Abel Ferreira, e isso, claro, foi muito bem para a imagem do Abel, que está arranhada com o torcedor. Aquilo que a gente falou também no boletim mais cedo, né, a campanha Fora Abel, apesar de pedir desculpas, é importante pedir desculpas, um reconhecimento, um passo atrás e reconhecer o erro, muito importante para o Abel, mas a gente sabe que cada vez mais, né, se fala Fora Abel. A cada resultado, a cada jogo que o time não desempenha bem, não faz bons jogos, o Fora Abel vem crescendo, né? Por exemplo, o Vitor Roque, que ainda não foi à rede, né? O pessoal, mas o que acontece? O camisa 9 não tem sorte no Palmeiras com o Abel e tal, o pessoal tá questionando aí, faz parte, o torcedor questiona mesmo, o torcedor dá suas cornetadas, faz parte aí da reação do torcedor, mas é um momento, pelo menos, de trégua, né? Do Abel reconhecer o erro, pedindo desculpas, a gente percebe a reação da torcida aqui, uma reação aprovando esse pedido de desculpas do Abel Ferreira, e isso é muito importante, até para seguir aí o caminho. O Palmeiras tem um jogo importante na Libertadores, no Peru contra o Sport de Cristal, na quarta-feira tem um jogo importante na Ilha do Retiro, domingo, contra a equipe do Sport. E sempre aqui em primeira mão, informações no A Bola Não Para, né? Nós tivemos nessa segunda-feira eleição para o Conselho de Orientação e Fiscalização, COF, do Palmeiras. Nós tivemos aí exatamente a eleição e aquilo que eu falava, gente. A situação fez barba, cabelo e bigode. Barba, cabelo e bigode fez a situação. Barba foi Leila Pereira sendo reeleita presidente com muita tranquilidade contra a Saverio Orlandi e elegendo seus vices, né? Junto com a chapa da Leila Pereira. Depois o bigode. Não, depois o cabelo, que é exatamente a eleição para a presidência e vice do Conselho Deliberativo, sendo reeleitos Alcir Ramos e Maurício Camargo. E agora, barba, cabelo, bigode. Bigode, o COF, Conselho de Orientação e Fiscalização. E aquilo que eu falei, e que eu fiquei sabendo do pessoal da oposição, alguns
não gostar do que eu falei, que, olha, se conseguisse eleger um entre os titulares, tinha que soltar rojão. Aconteceu aquilo que eu disse. A situação votou, claro, um ou outro, sim, mas assim, grande parte votaram bem concentrados. E não deu outra. Os 15 membros, são 22 no total, 15 efetivos, 7 suplentes, né, que são eleitos cofistas, membros do Conselho de Orientação e Fiscalização. São conselheiros e são membros do COF. 15 dos titulares do COF, novo COF que vai assumir, todos da situação, ninguém da oposição. No último COF, existiam 2 membros titulares que eram da oposição. O Roberto Silva, que tinha sido eleito pela situação e se tornou oposição no meio do caminho, e também o Islande Pereira Bueno Júnior, que é da oposição e era titular do COF. Esse sim, legítimo, porque ele foi eleito pela oposição, né? O Roberto Silva entrou depois, né? Ele era da situação, se tornou oposição. Não é que não foi ilegítimo, não. É que o Islande saiu da chapa da oposição, vai explicar melhor para ninguém ficar achando que ele está descredibilizando. Pelo contrário, a participação do Roberto Silva, que era sempre muito importante, muito crítica, teve um embate importante com a Leila Pereira, que tem aí no meu canal no YouTube, né, as colocações lamentáveis que o mandatário palmeirense fez contra o Roberto Silva, atingindo ele no campo pessoal. Algo lamentável tá aí, é só procurar no canal no YouTube que tem com exclusividade a ata dessa reunião no COF. Mas vamos lá, vamos trazer os eleitos e aqueles que não foram eleitos para o Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras. O mais votado foi o João Carlos Falbo Mansur. O João Mansur, 168 votos. O Walter Marconi teve 164. Carlos Ricardo Degon, o terceiro mais votado, 157. O Carlos Ricardo Degon, que já agrediu fotógrafo, já tentou me agredir. É sempre bom lembrar, né, pra gente ver aí alguns personagens do Palmeiras. Walter Celso Teixeira Pinto, 156 votos. Marco Polo Calandriello, 153 votos. O Davi Guilherme Menani, 152 votos. Nobuyuki Yokoyama, 147 votos. João Gavioli, experiente e conselheiro do Palmeiras, 146 votos. Tommaso Mancini, 137 votos. E olha quem está voltando aí ao COF, olha quem está voltando ao cenário político do Palmeiras agora. Tarso Luiz Furtado Gouveia. O Tarso Gouveia, que foi vice-presidente da Leila Pereira na primeira gestão, ele conseguiu ficar mal com a gestão e com as organizadas. E agora volta aí, apoiado pela situação, volta ao COF. Tarso, então, ressurgindo aí politicamente, quem sabe aí possa ser novos ares para o Tarso, que, como um vice-presidente, perdeu espaço. E está ganhando agora, indo para o COF. Silvio Yoti Katsuragi, 136 votos. Enio Jorge Elias Camarano, 130 votos. José Ezequiel de Oliveira Filho, 121 votos. E o último eleito como titular, Luiz Carlos Granieri, 116 votos. Aí vamos aos suplentes. Também com 116 votos, a Silvia Lúcia Bugian. Silvia, que era titular, agora se torna suplente. A Silvia, que faz parte da comissão de sindicância do Celso Bellini, que não acabou a comissão de sindicância. Acho que depois dessa eleição do COF vão ter novidades em relação à comissão de sindicância. Ela, primeira suplente. Em segundo, o Sérgio Roberto Granieri, que é irmão do Luiz Carlos Granieri. O Luiz Carlos Granieri entrou como titular e o irmão ficou como suplente. Teve 113 votos. Ele é o número 113 e teve 113 votos. Aí, o primeiro da oposição a aparecer, o Islande Pereira Bueno Júnior, 113 votos. Ele é suplente do COF, né? O terceiro suplente do COF. O Luiz Roberto Kassab Mocinho, também na oposição, 111 votos, suplente do COF. Frederico Carbone Filho, 110 votos, suplente do COF. O Lívio Reis Junqueira, novamente suplente do COF, da situação. Roberto Alonso, 108 votos, outro candidato da situação também, suplente. Agora aqueles que não entraram, né? Então, o último suplente teve 108 votos. Aí não entraram, não foram aí eleitos nem suplente, tão pouco titulares efetivos do COF. Matheus Lupo Júnior, 106 votos. Paulo Tadeu Martins Justo, Paulo Júcio, 99 votos. Guilherme Gomes Pereira, 98 votos. Caio Roberto Giaquinto, 97 votos.
Ocimar Moraes, tem gente que apostava no Ocimar aí, mas não decolou, 84 votos. Roberto Silva, que era membro do COF, recebeu apenas 82 votos, não ficou nem na suplência, nem como suplente. Carlos Antônio Faedo, que era suplente do COF, está fora também, 78 votos. Em relação ao Roberto Silva, a gente sabe que ele não teria apoio da situação. Difícil, é um ou outro que votou no Roberto. Essa foi a oposição fechada no Roberto. O Faedo, o que eu venho conversando com algumas pessoas, perdeu espaço, um espaço que ele tinha de um bom cartaz na situação, e também perdeu um pouco de espaço na oposição pelos últimos acontecimentos na reeleição do presidente para a presidência do Conselho Deliberativo. É isso que eu pude apurar, porque Quirino, por exemplo, não teve o mesmo número de votos do Roberto Silva. Teve 4 a menos, 4 a menos, mas o Faedo já brigou por presidente do Conselho Deliberativo, já foi suplente do COF. Há o comentário que ele perdeu um pouquinho de espaço nessa movimentação da presidência do Conselho Deliberativo. Sérgio Moisés, 73 votos. Luciana Santilli, 71 votos. Aí vem o Eduardo Oliva Pereira de Melo, 60 votos. Vicente Roberto Crício, 54 votos. E aí os dois menos votados, e é muito simbólico isso, gente. Faustino Caputo era cofista e teve apenas 39 votos. E não duvido que grande parte desses votos foram da oposição e não da situação, gente. Se não todos, grande parte. Porque a situação não votou no Faustino Caputo. Pelo menos era esse o zum comentário, porque a Leila Pereira está processando o Faustino Caputo, que foi aquele que através do WhatsApp, em grupo de WhatsApp, fez uma pergunta de cunho pessoal sobre a vida de Leila Pereira. Ele fez uma pergunta. Aí eu sempre conto, a Neive Andrade, que foi vice-presidente do Palmeiras, foi lá, mostrou para Leila Pereira, e a partir daí está no processo, inclusive, que é a Neive que conta para Leila Pereira que o Faustino Caputo fez a pergunta. O que eu não entendi até hoje, eu fico indignado, fico inconformado, porque eu vi a defesa do Faustino Caputo e o advogado em nenhum momento salientou que ele fez uma pergunta. E é aquilo que eu falo, perguntar não ofende. Ele fez uma pergunta, você pode ter uma pergunta, a gente pode colocar assim, um tempo que ele não tinha que se meter na vida pessoal dos outros, uma pergunta que não cabia num grupo de WhatsApp, certo? Mas ele fez uma pergunta. Mas o advogado nem falou sobre isso. Ô Faustino, o seu advogado, na minha opinião, deu uma bela bobeada. Mas o Faustino Caputo, então, foi penúltimo colocado com 39 votos. Ele não teve apoio da situação. Como também não teve apoio da situação e saiu, era suplente e saiu esse ano também como candidato, Celso José Bellini. Celso José Bellini, que é aquele que a gente vem trazendo desde o início, acompanhando o caso do Celso Bellini, que foi acusado de assediador, né? E nós trouxemos aqui com informações, com detalhes importantes e com a informação em primeira mão que para a justiça e para a polícia, o Celso Bellini não é assediador. Apesar da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ter afirmado em uma entrevista no Globo.com, inclusive tinha gente já cogitando depois do Globo.com na ESPN que ele seria expulso do Palmeiras. Tá aí, ó, ele foi candidato ao COF. Você vê, ele teve um estrago aí, né, no seu caminhar no Palmeiras, mas que ele conseguiu aí se reerguer, mostrar, e saiu como candidato, sem apoio da situação, a situação não vota no Celso Bellini. Muita gente achava que ele podia ser uma surpresa aí, porque seria um voto, tipo um voto protesto, porque a situação dele foi muito ruim, gente, vamos reconhecer. Ele foi acusado de assédio, já foi colocado como um assediador muito antes e foi suspenso pela imprensa, muito antes de abrir uma sindicância, investigar, ouvir as partes, investigar. Ele já foi condenado naquele momento, na matéria quando saiu no Globo.com, na sequência na ESPN também. Né? Ele foi condenado ali. E depois ficou provado que ele não, para a justiça e para a polícia, deixo bem claro, para a justiça e para a polícia, que ele não é um assediador. Porém, ele não teve apoio da situação, a oposição votou sim no Bellini, eu tenho algumas informações de pessoas que iriam votar no Celso José Bellini, porém não foram suficientes, uma votação muito abaixo. Não foi aí eleito nem como suplente, né? Para ser suplente tem que ter 108 votos pelo menos, e para ser eleito 116, né? Então, o Celso José Bellini foi candidato, mas não foi eleito, né? E agora vamos aguardar a sindicância do Celso Bellini, porque agora acabaram as eleições, os pleitos do Palmeiras se encerraram. Então,
vamos saber o que vai acontecer com o Celso Bellini, se vai ter aquilo que eu recebi de informação, que vai ter uma recomendação para que ele seja punido por conduta inadequada. Vamos ver se isso vai acontecer. Ou se isso não vai acontecer, ele vai ser absolvido, liberado, sem nenhuma punição, sem nenhuma suspensão. Mas vale aguardar um pouco mais. Vamos esperar e estamos de olho para informar você, porque foi um caso muito emblemático. Repito, teve um caso no Palmeiras de um diretor conselheiro, membro do COF, que não está mais no COF, a partir de hoje não está mais no COF, não foi candidato à reeleição, que foi acusado, ele era diretor da área de piscinas, foi acusado por 2 funcionários de assédio. Houve aí o primeiro processo de uma massagista, ela venceu na justiça contra o Palmeiras, alegando o assédio, entre outras reclamações trabalhistas. Um outro massagista, um massagista homem, também reclamou a mesma coisa de assédio, ganhou em primeira instância e o trâmite segue na justiça. O processo segue na justiça. Mas Palmeiras dizem que aconteceu na gestão Maurício Gagliotti. Palmeiras deixou tudo em silêncio. Pessoas próximas à gestão, todos sabiam, mas agora que teve a decisão, elas são uma dos massagistas, a massagista mulher, houve uma decisão final, o assunto veio à tona e fica a pergunta, né? Por que com ele não teve sindicância, com esse diretor / conselheiro ex-cofista, hoje agora podemos colocá-lo como ex-cofista, por que não teve sindicância para ele? E no caso do Celso Bellini, que hoje está provado que ele não foi um assediador, ele foi condenado pela imprensa. Por que para esse houve uma diferença? Ele não foi para a sindicância e o caso não vazou para a imprensa, sendo que ele sempre frequentou o camarote da presidência, ele sempre frequentou, esteve convivendo com a presidente Leila Pereira no Palmeiras como um conselheiro atuante pela situação, esteve sempre lá. E essa história é de conhecimento geral. Hoje no Palmeiras, todos sabem. Antes, poucos sabiam. Agora todos sabem, mas ninguém fala por que esse caso não foi para sindicância. Mas esse ex-cofista não foi candidato à reeleição, muito por causa disso, até porque me disseram que ele não está nem frequentando mais o camarote da presidência, em virtude que o assunto ficou nítido no clube e o Fred Júnior ficou sabendo, né? Porque eu entrei em contato com ele, inclusive. Eu conversei com os 2 funcionários que entraram na justiça contra o Palmeiras também. Mas continuamos com esse caso também, acompanhando, para esperar mais desdobramentos. Mas é isso, gente. Informações de última hora. Agradeço a sua audiência. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem. Participe sempre. Ótima semana, ainda vale desejar, e uma ótima terça-feira para você. Valeu.